Muito bem-vindos à primeira gravação de 2024 do Sal Podcast. Sim, você esteve na nossa companhia num episódio que nós gravamos no finalzinho do ano passado, mas essa é a nossa primeira gravação, nossa primeira estada nos estúdios do Hubcast, Hubcon, aqui no centro de Guarulhos, e é sempre uma alegria. Bem-vinda, minha amantíssima esposa. Muito obrigada. A Cecília fala, né, toda vez assim, mamãe está Ai. Bem-vinda. Diga, Obrigada. como se sente neste alvorecer de janeiro? Início ainda mesmo. Pra mim já começou... Ainda tô me organizando. Pra mim já começou 1000 graus, mano. 1000 graus? 1000 graus. O bagulho é louco. Fala. E você, Maria? Eu otimista, estou achando uma vibe muito eu interessante esse janeiro, achando muito legal. E pra mim não foi 1000 graus ainda, mas eu acho que pro finalzinho do mês a coisa vai começando a aumentar. Então nos preparemos, acho que esse ano vai ser muito interessante, principalmente aqui para nós no Hubcast, Hubcon e no Sal Podcast, que é um pouquinho mais a gente mesmo, né? Nossa primeira transição de ano aqui no Sal Podcast, né? Uau. Sim. Então nós desejamos novamente a você, assim como no último episódio, que Deus abençoe muito a sua vida, da sua família, dos seus negócios, dos seus projetos, que Ele te proteja, te ilumine, te abençoe e que Ele te encoraje, porque a gente precisa de muita coragem para esses tempos bicudos aí. Eu estou muito animado com o ano 2024, mas eu tenho clareza de que será um ano bastante desafiador. Uhum. Sim, e que seja. Quanto mais desafiador, mais coisas boas a gente consegue fazer, né? É isso aí. E qual é o nosso tema de hoje, Dona Maria Clara? O nosso tema de hoje é espinhoso, interessante. E eu adoro falar disso porque envolve muitos outros assuntos que eu gosto. Então, é sempre uma daquelas coisas que você traz à tona em uma roda de conversa, assim, e ela consegue levar muitos outros subassuntos, digamos assim, Sim. que é a forma como o bem e o mal são retratados na mídia e em obras culturais, digamos assim. Principalmente hoje em dia. Sim. Obras culturais, entenda-se por obras culturais as boas e as más. E, portanto, a preponderância é de obras más, né, na cultura atual. Como tudo. Mas, assim, é o que é e é disso que nós vamos tratar. Não sem antes agradecer aos nossos patrocinadores, nossos irmãos e irmãs queridos aqui, da Roda MUC, da Doc Fácil, da Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Vive Jax, nutricionista, Marcel Lima, planejador financeiro, Camila Milagre, Alta Joalheria, Família Thompson e Spinehead. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada. Pela continuidade aqui e que outros também patrocinadores cheguem, né? Caso seja o seu desejo estar conosco aqui, para que a gente possa falar de você, para que você apareça aqui embaixo da tela, em todos os nossos cortes também, e que você nos ajude a chegar a mais e mais pessoas. Faça contato conosco, será uma honra tê-los conosco aqui. Então, bora para o nosso tema. Você vinha tendo uma conversa com seu irmão ontem sobre a retratação do bem e do mal, né? Tem isso pra falar? Tem uma série que eu tô assistindo, né? Que eu não recomendo que vocês assistam. Não faça isso em casa. É só um trabalho para profissionais. Depois eu falo. Pronto. Ok. Depois até temos algumas perguntas pra fazer sobre a mamãe. Acho que principalmente a respeito dessa série aí que você comentou. Ela assistiu uns trechos comigo. Eu sei que ela tem uma opinião um pouco diferente, assim, né? Sim. Não é. É um pouco. Mas a gente precisa ver certas coisas também para entender para onde está caminhando, né, a opinião mesmo das pessoas, Sim, do sim. que elas estão se nutrindo, né? E pra gente também capturar o espírito do tempo presente. Então é importante assistir um pouco de porcaria também. Eu nem me atrevi a ver a série, pra falar a verdade. Não que eu seja muito boa com séries em geral, eu geralmente paro no meio, infelizmente. Mas, Isso acontece comigo nos filmes. jura? Eu sou o contrário. Eu durmo no filme, né? Eu É. sempre durmo nos filmes. Eu não consigo dormir em filme, eu acho uma atrocidade. E se eu durmo, eu assisto ele inteirinho depois. Mas voltando à história da minha conversa com o meu irmão, eu gosto muito de, digamos assim, influenciar os meus irmãos sempre que eu posso a ter os mesmos gostos que eu. Principalmente quando o assunto é filme, série, qualquer coisa assim. Até livro. Sim. A Cecília, eu acho que ela cai assim na minha lábia bastante quando o assunto é livro. Eu consigo fazer ela ler bastante livro que eu li. Sim. Sim.
Então, é muito bonitinho. Eles vão lá no meu quarto, eles ficam olhando a minha estante, tudo. A gente conversa bastante sobre essas coisas, assim. E com o Guilherme, pra mim, é uma experiência muito... até mais legal, assim, em certa parte, porque a Cecília ainda é pequena, então muita Idade coisa... é distante, mas é mais próxima, né? Então com a Cecília eu tenho aquela cumplicidade da gente ser duas meninas, então a gente consegue conversar e brincar e papear sobre muita coisa que acaba que eu e o Guilherme a gente não, né, não é lá um elo tão forte. Agora, eu e o Guilherme, a gente consegue ver muito filme, muita série, ler muitos livros, eu conto as histórias sobre os conteúdos que eu consumo pra ele, é algo que, né, tá sempre em intercâmbio, assim. E eu fiz com que ele assistisse Maze Runner comigo, os 3 filmes que tem. Olha o que ela faz. Ele Aquela assiste. distopia, assim, bem bobinha. E aí, basicamente, sou eu falando sobre como o filme não faz jus ao livro, mas a gente pula essa parte, né? E depois também é bom você explicar o que é distopia. Não está claro para todo mundo. Não, distopia, basicamente, é porque é um gênero que tá bem alto, aí eu imaginei que... Mas, enfim. Tá. Não, é que na verdade eu não sei o que é e eu fiquei com vergonha de perguntar. Ô, Dó, desculpa aí. Não, o distopia é uma utopia ao contrário. É uma coisa horrível que não pode acontecer. Certo? Exatamente. Grosseiramente falando é isso, certo? Se eu não me engano, tem até uma explicação, tipo, etimológica, assim, de que distopia é, ao pé da letra, lugar ruim, em alguma língua que eu não faço ideia agora, então vocês me perdoem. É sobre isso. Não me espantaria que fosse latim, mas enfim. Mas outros exemplos de obras distópicas, por exemplo. Mad Max, né? É um, né? Eu não tenho Mad certeza. Max é Eu o sei que sim. que falta gasolina, falta água, falta tudo. Então é. Tá. Aquele filme lá que lançou na Netflix com a Julia Roberts e uma galera assim, aquele que filme... lançou agora, no final do ano. O de suspense, Ai, como que terror chama, psicológico. gente? O Mundo Depois de Nós. Sim. É uma distopia, Jogos Vorazes, a distopia. São todas essas histórias que falam sobre um futuro distante em que a sociedade teve algum tipo de colapso. Seja ele político, econômico, social. Não é tão distópico assim, né? Porque pode acontecer. Eu não levantei a referência de distopia que é 1984, do George Orwell. Tá. É tipo... O livro famoso. Aí tem livro, tem filme, tem tudo, mas... Tem filme? Tem. Eu já vi... Eu nunca assisti. Filme inspirado, deve ser. Disso, não. Adaptação. Igual tem filme do... Que eu já ouvi muito falar, assim, que aquele filme A Fuga das Galinhas foi inspirado em 1984. Faz sentido. Não, porque pra mim é o live action do Manifesto Comunista aquilo. É muito bom, cara. Mas... Não, a definição lapidar sobre Fuga das Galinhas é o live action do Manifesto Comunista. Pior que não pode nem ser considerado live action porque é Porque stop não motion. É né? stop motion. animação. Mas tá valendo. Em comparação ao livro, você poderia... Mas o Manifesto Comunista, pro Manifesto Comunista, tá bom pra caramba. Tá bom pra caramba. Não merecia 2 minutos de conversa. Foi citado 3 vezes no seu podcast e já tá no lucro. Nossa. Mas enfim, segue lá, vai. Super fã de Marx, né? Muito. Então... Sobretudo, e aí... não, isso não pode dizer que dá cancelamento, né? Não fala, diga, joga não na diga, bagunça. não, vai. Não, Maria. minha mulher falou pra eu não falar, eu não vou falar. Ele já falou coisa bem pior que isso. Não era tão terrível, mas você falou pra não falar, eu não vou falar. E você também já falou coisas mais polêmicas que isso É? aqui. Eu achei que sim. Bom, mas em relação ao Maze Runner, por exemplo, eu vou citar uma coisa que a gente pode voltar nesse tópico mais futuramente, mas que eu tinha falado pro Guilherme enquanto a gente assistia, assim... Nossa, Guilherme, eu tô achando um absurdo que esse personagem aqui, eles colocaram ele pra matar o fulaninho de tal. No livro isso também acontece. Só que, no livro não foi por livre-arbítrio, ele estava sendo controlado por um negócio de cabeça, e no filme eles colocaram como uma ação que partiu dele. Deliberada. Deliberada. E aí isso muda tudo, e isso acontece durante a maior parte da adaptação. E aí a gente acabou... se empolgando ali no assunto. A Cecília chegou no quarto também. Aí, beleza, a gente foi pro quarto da Cecília, ligou o abajurzinho e a gente começou a conversar. E o Guilherme falou, não, porque eu acho que um vilão, ele tem que ser de tal jeito, tal.
Ele tem regras, digamos assim. Ele tem alguns parâmetros que ele segue. E, tipo assim, eu não sei se ele anotou isso em algum lugar, mas pra ele é uma coisa muito certa. Ele tem as emendas, assim. O moleque é muito melancólico, porque, meu Deus. E aí ele foi falando pra mim, né? E eu falei, pô, Guilherme, mas da última vez que você já me falou isso, desculpa, mas eu não concordo com esses seus parâmetros aí. Ele falou, fez uma cara assim de chocado. Aí, por quê? E a gente começou a conversar um pouquinho mais, e eu acho que grande parte do que a gente conversou vai ser suscitado aqui quando a gente começar a falar da famigerada série que você e a minha mãe acabaram assistindo ali. Que série foi essa, gente? Berlim, que é o spin-off da Casa de Papel, né? Que o conteúdo em si, evidentemente, é merda pura, mas é um roteiro competente, indiscutivelmente, né? Com atuações competentes. Em alguma coisa os caras acertaram, porque senão eles não teriam, né? Não teriam feito o fenômeno que fizeram, né? Sim, tanto que eu já começo com uma confissão humilhante em 2024, porque quando teve essa série, que foi, né, aquele estouro e tal, ela foi a série mais assistida, não foi a outra pior, por né? algum tempo foi. Sempre até surgiu algo pior, algo pior. O horrível é o mais assistido. Sim, então... aquele Squid Game, né? Sim. Que se você acha o Round 6, eu já disse isso aqui, mas se você acha que o Round 6 é uma puta série maravilhosa, você precisa melhorar muito. Você tá com um probleminha. Você tem um puta problema. Na verdade verdadeira mesmo, tem lesões severas no seu caráter, porque assim... Ai, credo. Mas é o que né? Então, se você gosta demais do Round 6, deixe de gostar, porque tem um problema. Então, aí essa já começa a minha grande questão com esse tipo de série, né? Bom, Casa de Papel, todo mundo já assistiu, né? Não tem spoiler aqui. Os ladrões lá e tal. E aí, assim, o roteiro, ele é escrito de uma maneira que vai te envolvendo, né? Na vida dos ladrões ali. Sim. E num determinado momento, eu me vi meio que torcendo pros ladrões. Sim. E esse é o grande... É o grande objetivo da série. É o grande objetivo da série, e realmente. do demônio também. Só que aí, eu, graças a Deus, né? Num momento antes da série terminar, eu fiz assim, tem alguma coisa errada aqui, né? Tipo, tá muito esquisito. Eu acho que eu até me lembro qual foi a situação. Eu me lembro claramente. Não, então você não vai falar, porque você já tá rindo aí, não quero saber. Mas não vou falar só da minha parte. Não é tão errado você torcer pelos ladrões. Calma que eu chego lá. Ai, meu Deus. Calma. Eu tava conversando com algumas pessoas e aí elas estavam me falando... assim, de uma maneira muito empolgada, como elas estavam torcendo pros ladrões. E aí eu acho que nessa hora eu comecei a me incomodar, assim. E aí depois disso que eu refleti um pouco, então antes do final da série, eu já tava assim, precisava terminar de um jeito certo essa série, né? Até que termina, tipo, né? Os caras até que tomam eles balaço deram, de tudo quanto é até jeito, que eles então. deram um jeito bom, assim, porque... é importante, né? A gente precisa entender que, tipo, por mais que o mal tenha a sua força, principalmente para nós que somos cristãos, né? Que acreditamos em Deus, a gente sabe que, tipo, ele já foi, ele já perdeu o mal mesmo em si, já perdeu a vez dele. É que aqui na Terra não é o nosso final, né? Então... a gente está sujeito aí à maldade mesmo que está presente no mundo. Mas já não venceu. Então, também não deveria ser retratado assim, né, nos filmes. Aí é que eu acho que pode entrar uma questão que é importante, né? Porque o mal contido nesses caras, se é que pode se dizer assim, não é aquele mal tão diabólico.
Né? Porque, por Sim. exemplo, né, e eles fazem... É diferente, né? De Eles você fazem- pegar um serial killer, esses É. filmes policiais, né? Eles fazem de um Thriller. jeito também que é pra pauta da lacração ter seu lugar, né? Sim. Então você vai... eles são vítimas da sociedade, porque todos têm uma história muito difícil, sofrida. E são jovens, São jovens, bonitos, entendeu? né? Tiveram dores muito severas e eles ali estão, afinal de contas, se rebelando contra um sistema opressor. E é engraçado porque são jovens que estão ali até meio que se descobrindo na vida, né? Apaixonados. Então, mas Então- tem uma coisa que é bonita nisso, né? E que tá aí o mecanismo pelo qual a série garfa as pessoas. Numa sociedade, num mundo de gente cada vez mais frágil, alguém que manifesta alguma força, ainda que para fazer o que é indevido, certo? Demonstra um comportamento que magnetiza. Então, traduzindo melhor, pra um bando de criança, que é o que vive no mundo de hoje, em todos os lugares, tá? Nos bancos, nas repartições públicas, nas empresas, em todo lugar. A maior parte das pessoas que você aperta a mão não é adulta, é criança crescida. É criança de cabelo branco. E essa história ainda vai ser longa, né? Muito, nós estamos muito longe. Por quê? Porque é um processo de maturidade das personalidades, certo? E a gente tem sido desestimulado a manifestar força, certo? Como se a paz fosse a ausência de força. A manifestar força, a colocar limites. Sim, porque até, Né? até pra E você ter paz, né? Aí vai vir algum idiota. Sim, se você estava pensando nisso, se eu estou lendo seu pensamento, sim, você é idiota, desculpe. Tá? Bem-vindo ao clube, que eu também sou idiota, né? Mas aí talvez você seja mais. Porque é aquela história, né? Não, mas é que... eu até esqueci o que eu tava falando. Você tava falando que uma pessoa idiota pode vir e falar, aí você não falou. Mas É, que gente. vinha antes. Vinha antes. Então, não do que sei. eu tava falando. Puta, que pena, cara. É que eu não... quando eu penso... TDAH, né, vai Não. saindo. Maria Clara. Ela fica me bulinando, né? É porque eu sei. Eu tava dizendo... Esqueci completamente. O que Não. você há de fazer? Esqueci. Você tava Calma aí. falando de como... Da criançada... a gente tava falando, inclusive, lembrei, que eles lembrei, são jovens lembrei. e Da tal. paz, né? E o que leva... Aí alguém vai dizer assim, tá vendo? É porque ele é armamentista, ele é bolsonarista, ele é fascista, ele é... Não é nada disso. Eu não estou dizendo que para você ter paz você precisa necessariamente de uma arma, não é isso que eu estou dizendo. Muito embora em última análise porque até... você tá falando da manifestação da força. Tira a arma da polícia e do mundo inteiro, você vai ver se você vai ter paz em algum lugar. Não, O Estado não vai. precisa ter alguma força repressiva, né? Não só o Estado, as pessoas precisam As pessoas ter têm força que ter manifestada. o direito, né? de E se defender. sim, eu sou favorável que as pessoas possam escolher ter uma arma. Embora eu provavelmente não terei. Né? São coisas bastante distintas que não entram na cabeça de alguém que precisa rotular tudo, mas enfim. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, as pessoas acham que a paz é a ausência da força manifestada. A verdade é essa. E não é. A paz é a presença da força manifestada adequadamente, Sim. de forma produtiva, certo? E em casos extremos, de forma corretiva. Então, outro dia eu estava numa discussão íntima em casa, né? Dizendo que, dependendo da situação, que eu não hesitaria em matar alguém. Eu não hesitaria em matar uma pessoa. Mas nem por um instante. Sim, pra defender sua Pra família. defender minha família claro. ou pra defender um estranho. Se pra mim houvesse clareza de que alguém é uma ameaça e a outra pessoa e eu pudesse livrar a vítima de uma ameaça, por exemplo, atropelando o ameaçador, eu faria isso fácil. Mas você vai pra cadeia. Eu iria pra cadeia, assim, lamentando e tal, mas sem titubear. E isso causa espécie, às vezes, nas pessoas. Então, nossa, mas... sim. né? E tal. E eu entendo. Mas, se não houver alguém que tenha essa disposição de manifestar força de forma corretiva quando necessário... Hoje, por exemplo, eu estava almoçando, passou um cara, eu estava almoçando numa mesinha que era do lado externo, e passou fazendo menção de que ia me chutar. Nossa. Eu olhei pra ele, e ele saiu falando, me chamando de boca aberta, me xingando. Tava bêbado, sim? Bom, por ele não tava. Nossa. Por ele não tava.
né? E eu tava com a Fernanda da Spinehead. Eu saí da missa, né? Em vez de eu quis aproveitar o tempo do almoço, ela já tinha almoçado. Falei, vem cá que eu preciso conversar com você. Enfim, tava endereçando um assunto. E aí, ele passou, começou a me chamar de boca aberta, não sei o que, parará. Eu fiquei olhando. Por um instante passou assim, meu cara vai ficar me chamando de boca aberta, mano. Não. Mas eu falei, caramba. Ai, né? Esse cara é maluco falando, deixa ele e tal. Só que teve um momento que ele fez menção de voltar. Eu tinha tomado suco de laranja num daqueles copos, aquelas canecas de vidro bem grandona, Sei. que a alça dava certinho assim pra eu pegar, que já era o que ia na testa do camarada, certo? E aí, né, a pessoa com quem eu tava conversando tava aqui na minha frente, eu sentei de lado, portanto de frente pra rua, e com a minha visão periférica aqui. Não é que vai matar o cara. Você não vai ficar distraído. Certo. E eu nem sou de briga, certo? Mas você imagina, você tem que estar atento a essas coisas. O tempo inteiro. Né? É. Ou quando eu tô na missa, às vezes entra alguém no centro, né? Muitas vezes eu vou na matriz. No centro No da centro de cidade. Guarulhos acontece de tudo. No centro de uma cidade acontece de tudo. De vez em quando, na hora da Eucaristia, me aparece um iluminado andando resolutivamente em direção ao altar. Você não sabe o que o cara vai fazer. Perdi a conta, né? De quantas vezes eu fiquei atento que você precisa dar com o extintor. O cara vai profanar a Eucaristia comigo dentro da missa e tá fudido. Vai dar um puta azar, entendeu? Então. Hã? Você, o jeito que você fala, eu tô lá na missa, o cara tá fudido, vai fazer o quê? Né? Então. Mas se não Mas eu nada, entendi o que você tá falando. Você tá dizendo que as pessoas tanto não manifestam a força, Sim. hoje não tem ideia, né, de como é importante a gente se colocar, porque é uma Isso. maneira de você se colocar no mundo, né? Exatamente. Então as pessoas ficam apáticas e tal. Quando vem numa série, essa possibilidade... Ela inebria, porque você fala, Sim. cara, que força, eles estão subjugando E aí, um status quo, um sistema. e muita gente acha que isso é o máximo, sendo que todos nós deveríamos... Isso. Só qual que é o problema? Certo? Aí você junta essas duas coisas. Gente, fica aqui comigo, porque isso é importante. Isso é muito importante. Olha o que junta. Junta a minha fraqueza, enquanto indivíduo, vendo alguém manifestando força, que eu não tô acostumado. Aquilo, já me magnetiza. Sim. Aí, junta um argumento, que as pessoas chamam de narrativa, né? Mas que não é. Se você usa o termo narrativa dessa forma, você está fazendo eco a uma bolha muito estúpida. Narrativa é aquilo que você narra, é o que é. Se você inventa, não é narrativa. É invenção, é fantasia, é utopia, é distopia, é o que for. Narrativa é só aquilo que acontece, que está Que você acontecendo. está contando. Né? Certo? Mas o que usam chamar de narrativa hoje, que é um discurso, certo? Certo. Não, porque pobres, eles estão se rebelando, porque eles são vítimas do sistema, eles estão subjugando o sistema, estão vencendo o sistema. Então, quer dizer, aquele ódio que eu tenho de qualquer coisa que eu não compreenda, que eu não abarque, que eu não consiga me encaixar, junta com essa minha fragilidade, certo? Então eu sou fraco, vejo alguém sendo forte e vejo alguém usando essa força para subjugar um sistema que eu odeio porque eu não consigo me adaptar, certo? Porque eu não consigo me encaixar. É uma nitroglicerina pura. Sim. O cara fala, então aí eles torcem pelo bandido, não porque, olha que interessante, pelo menos ele consegue fazer alguma coisa. Que interessante. Não, olha que bonito, ele está subjugando o sistema, é o que eu queria fazer também. Aí vem o professor Olavo de Carvalho, brilhantemente, e diz o seguinte: quando você está tentando defenestrar o sistema, você já perdeu. Porque você já vive em função do sistema. Essa fala dele é incrível. Você já está derrotado. O que você precisa fazer é criar um sistema para Seu si. sistema. Certo? Certo. Dentro da verdade. Sim. Dentro daquilo que é. Certo? Então, por exemplo, quando você fala do cristianismo, o cristianismo é. Mas tá, beleza, aí pula essa parte, né? Como o Paulo Marçal que foi dizer que o cristianismo é um lifestyle, certo? Mano, eu fico me perguntando assim, qual o tamanho da imbecilidade de alguém para dizer uma temeridade dessa? Mesmo ele que acerta muito, até falei numa história outro dia, né? Ele acerta muito, ele fala muita coisa que tem bastante lógica, sentido, que pertence ao reino da verdade, ok. Mas como fala bobagem, certo? Entre essa, cristianismo, tal. Mas Cristianismo não é sai. um sistema. Nossa. O cristianismo não é um sistema. O cristianismo é uma outra parada, certo? Não dá pra... Você não vai colocar ele dentro de uma caixinha. Porque as coisas estão dentro de Cristo, não Cristo dentro das coisas, certo?
Muito bem. Então, dentro de um caminho de verdade e vida, você cria um sistema para você não ser subjugado por esse monte de merda que tá por aí. Certo? Então, quando aparece alguma coisa como La Casa de Papel, mexe com o imaginário. É mais ou menos o seguinte: quando você vê o seu filho se tornando adolescente e começando a fazer um punhado de merda, claro que você não quer que ele faça aquele punhado de merda, mas você começa a observar aquele desabrochar como um sinal de alguma coisa. Sim. Puta, ele tá se movimentando, tá crescendo. Certo? Até aquela coisa do cara fala, não, porque eu vou fazer, não sei o que e tal. Aí sai, bate a porta, o pai olha e fala assim, tá crescendo, né? Bobo, coitado, mas a gente resolve isso, né? Daqui a pouco eu vou mostrar pra ele ou pra ela que a vida não funciona assim, mas legal, tá crescendo, né? Tá me peitando pra alguma coisa, tá desenvolvendo personalidade, pô, legal, né? Não é uma finalidade em si, mas é um começo de alguma coisa. É por isso que essas paradas fazem tanto sentido, né? Agora tem um toquezinho que eu acho que é disso que a Maria Clara falava, inclusive com o Guilherme, né? E que eu acho que é o nosso punch aqui, que é esse toque da maldade, né? Que eu tava até comentando com a Maria Clara que vi uma pessoa perguntar na caixinha de perguntas da Sâmia, falar pra ela exatamente quando ela me falou, vou falar desse assunto e tal. Eu falei, nossa, uma mãe perguntou pra Sâmia, que eu faço, Sâmia? Porque meu filho de, sei lá, quantos anos? Menos de 10, assim, ele vê os desenhos e ele quer ser o personagem ruim. Ele quer ser o personagem do mal. E aí ele faz provocações, como se ele fosse, sabe? Ela falou, o que eu faço? E aí a Sâmia falou pra ela, olha, primeiro você precisa escolher melhor os filmes, né? Que teu filho vê. E aí ela falou uma coisa que é o assunto aqui que eu quero puxar pra vocês falarem, né, Maria Clara? Que é essa, e Fábio também, que é... Aí ela falou assim, porque hoje as pessoas estão fazendo os filmes e tentando transformar o mal em bem. Em padrão. Então, e aí que tá esse grande, né? Como é que a gente faz com isso no mundo? Porque hoje tá, assim, acho que tá quase, praticamente tudo tá assim. Pra jogar pra Maria, eu vou dizer o seguinte, a gente precisa dar um passo atrás, certo? E alimentar as colunas, as lacunas que ficaram de antes. Porque dá para você enfiar essa ideia de que, portanto, o ladrão que está subvertendo o sistema bancário, etc., está roubando um banco, certo? O governo está botando a polícia de joelho, etc. e tal. Parece bom, eles colocam isso como uma coisa boa, porque é uma coisa da liberdade, da subversão, de, enfim, de não se curvar às questões morais. Então aquilo que é amoral aparentemente confere uma liberdade e que, portanto, é bom. Bom é ser diferente. Hoje você tem muito isso em voga. Bom é ser diferente. Então você precisa voltar algumas casas para alimentar o imaginário das pessoas com aquilo que é bom de fato, com aquilo que é dentro da moral, dentro de uma lógica mais conceitual mesmo, do que é conceito, do que é bom, belo, moral, justo, certo? Porque na falta disso, qualquer coisa que entrar funciona. Falar, é isso aí. Como nós vivemos um tempo muito materialista, bom, eles conseguem dinheiro, eles conseguem o que querem, isso é bom. Não. Nem tudo que é bom é gostoso, nem tudo que é gostoso é bom. Mas diga. Então, o que eu falava com o Guilherme, por que eu gosto de assistir as coisas com ele? Não é simplesmente porque, beleza, eu vou ter uma companhia, eu gosto muito dessa parte. De ter alguém pra conversar e tal, dessas coisas, fazer com que o meu irmão, que já é uma pessoa muito interessante, possa explorar e dar a contribuição dele sobre temas que eu acho legais. Isso é muito legal. Mas eu acho que é muito benéfico tanto pra ele quanto pra mim, porque o Stranger Things, teve um outro dia que a gente comentou que eu assisti Stranger Things com ele também, depois de eu já ter visto e tudo, né? E ele é muito novo, ele não poderia assistir Stranger Things sozinho. Porque tudo ficaria muito... como é que é a palavra? Nebuloso, não? Não. Muita cena de violência gratuita que não teria utilidade pro imaginário dele. Pra ele só seria um monte de sangue, monstros, morte, tipo...
Sim. No máximo, algum entretenimento aqui e ali. Mas... Não tem maturidade, não tem Então, maturidade. Não tem maturidade pra filtrar aquilo sozinho. Porque, por mais que você consuma uma série que tem essa parte moral um pouco nebulosa, estranha, como o La Casa de Papel, por exemplo, sempre dá pra você tirar alguma coisa de interessante dali. Sim. Então, o Maze Runner, por exemplo, quando a gente terminou... Quando a gente terminou Jogos Vorazes, a gente teve uma conversa muito interessante. Porque eu comecei a perguntar as coisas pra ele. Ô Guilherme, o que você achou de tal cena? Você achou que tal personagem tava certo quando ele fez aquilo? O que você faria no lugar? E não sei o quê. E umas perguntas, assim, tipo, muito cutucando na ferida. E às vezes ele olha pra mim e fala, ai Maria, por que você tá me perguntando isso? Oxi, louca, né? Mas é importante que a gente converse sobre essas coisas, porque eu preciso entender que ele tá filtrando aquilo que ele tá vendo da maneira certa. Que ele tá identificando a pessoa correta e antes de uma pessoa correta, as ações corretas. Sim. Porque hoje em dia, nessas produções culturais, a gente vê muito mais um apreço por fazer histórias realistas, digamos assim. Mas existe algo muito bom em histórias mais caricatas, como histórias infantis, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Porque você ter a Chapeuzinho e o Lobo Mau, que é inerentemente mal, ele não é bom de jeito nenhum, isso pode parecer um pouco escrachado demais, um pouco caricato, mas isso é necessário em alguma medida, porque qual é o propósito daquela obra? E aí que fica a diferença, né? O La Casa de Papel não tem o mesmo propósito, não tem o mesmo âmago em si do que Chapeuzinho Vermelho. Porque o propósito da Chapeuzinho é passar uma mensagem com uma estrutura arquetípica. O que eu quero dizer com isso? O lobo é um arquétipo, a Chapeuzinho é um arquétipo. A floresta é um arquétipo. A floresta é um arquétipo. Ela precisa vencer a floresta baseada na verdade. Sim, sem se perder no meio do caminho, porque é um Uma floresta lugar... na qual ela se enfiou, na verdade, né? Que não era, né? Era pra ela ter ido por outro lugar e agora ela vai ter que passar por lá e... Mas, pô, legal pra caramba, né, Então, e assim, não é necessariamente uma coisa infantil e batida, ruim, quando tem essa estrutura arquetípica, digamos assim. Então, a gente costuma associar, hoje em dia, um vilão inerentemente mau como algo um pouco clichê, um pouco batido. Mas não, porque são outros aspectos que podem fazer com que fique batido. E aí, é zoado, concordo. Sim. A gente tem que trazer pontos originais, a gente tem que dar uma apimentada na história, tornar essa narrativa interessante. Mas você não... O caminho para isso não é tirar os valores morais e muito menos essa questão arquetípica das coisas. O caminho para isso não é tirar os valores morais, mas há um outro caminho que estão fazendo que a ideia é essa, né? Então, exatamente. Mas é que isso aí já, tipo... Antônio Gramsci é um filósofo, assim, meio... já é antigo, ele foi contemporâneo de Marx. E foi ele que teve essa ideia de colocar na cultura essas coisinhas, essas doses homeopáticas. Ele ajudou o Marx a estruturar. Sim. Porque, Bom, cara, o Marx, você o Marx- fundamentar, que o Marx não estruturou nada disso. Né? O Marx o Marx foi um acidente, porque ele era burro demais pra planejar uma coisa. Imagina, foi um acidente. E ele aprova, né? Mas quando ele encontrou com esse cara aí, Sim. aí deu ruim, hein? Eu não sei se eles chegaram... Não lembro em que época. Não, quando a sua mãe fala quando encontrou, Ah, quando sim, das filosofias. quando as Também filosofias se não sei, encontraram. infelizmente não Eu posso não me afirmar lembro aqui se dessa. tiver algum encontro. Mas, Sim, de qualquer- mas ambos estão... Eles são a prova da antítese do que eles pregavam em certa medida, porque a visão deles é sempre meramente materialista, Sim. certo? Porque para esses caras, nessa vida aqui, que tem que ser justa, todo mundo igual, não sei o que, quer dizer, Deus é que tá errado, eles é que estão certos. Não, e Deus falando- não existe, né, na cabeça deles. Então, E é uma visão material. Falando sempre da questão mesmo material. Sim. Como é a construção, né? Sim, e Da esses- mercadoria e tal. E esses animais continuam existindo apesar da materialidade. Certo? Ou seja, a prova de que eles estão errados é que eles continuam fazendo mal, mesmo tendo morrido há décadas e décadas e décadas e décadas. Certo? Pois Então, é. quer dizer, Eles ultrapassaram uma barreira que eles acreditavam não existir. Então, assim, só por isso ninguém tinha que ser mais comunista. Sim. Só por isso. Não, comunista, socialista, a porra que for.
certo? Porque são coisas baseadas exclusivamente em aspectos materiais, certo? E eles já não estão materialmente aqui, mas as suas ideias nefastas continuam existindo e fazendo Sim, mal. Hoje estão E fazendo toda. mal, certo? Pois é. Então, A agora... própria maneira como o capitalismo se move tem muito a ver com que Sim, eles... Né? e o pior do capitalismo usa dessas filosofias para prevalecer, Sim. Uhum. certo? Sim. O que essa gente não percebe é que o que eles estão defendendo é exatamente contra eles, que é a lógica mesma do feminismo, do progressismo, é a mesma lógica. É o cara comendo o próprio pé, achando que tá arrebentando, tá indo bem pra caramba. Eu lembro de um vídeo de uma moça que eu tava assistindo, era tipo vídeo redação, que eles chamam, é um gênero de vídeo de YouTube, assim, que ela tava contando um pouco sobre os bastidores sórdidos daquele, não é um reboot, daquela versão reality show de verdade que fizeram do Round 6. Sim. Round 6, porque, pra quem não sabe, tem agora uma versão com pessoas de verdade de Round 6, só que sem morrer. E aí, a moça, ela tava contando sobre várias histórias que ela coletou, assim, dos participantes e tudo mais, que tem muitos relatos de pessoas que foram lá e elas foram super maltratadas, tipo assim, elas foram expostas a frio, não foram alimentadas, elas não podiam ir no banheiro, um monte de coisas desse tipo. Basicamente, é bem ruim, assim. E aí ela falou, nossa, interessante, né? Porque o programa original é uma crítica ao capitalismo selvagem, que você tem que priorizar a vida humana e não sei o quê. Sim. Só que aí, na versão de reality show, vocês fazem isso? Tem uma coisa pior, Maria Tem Clara. alguma coisa estranha nessa Tem mais uma equação, coisa né? estranha, né? E outra, morre gente sim, tá? Não do ponto de vista literal, mas morre. Então, pra você que não quer spoiler, pra quem quer ver essa porcaria, não perca seu tempo. Eu assisti, não perca, não precisa, certo? Mas por que eu assisto? Porque eu preciso entender pra onde tá indo a cabeça das pessoas, certo? Tem um momento no final de que eles se dividem em duplas lá pra disputar um dos jogos, que é aquele jogo que é das bolinhas de gude. Uhum. Se você não sabe, não esquenta a cabeça, não precisa procurar referência, é merda pura, certo? E aí eles têm que entrar num pacto de como é que eles vão jogar um jogo lá, certo? Eles entram num pacto. Se não entra num pacto, os dois perdem. Aí tem uma das duplas lá que entra num pacto e tal, o cara firmou, a mina foi, jogou do jeito que ele quis, ela ganhou do cara no jogo dele, ele falou, não, mas pera aí e tal, ele criou uma situação lá, não entregou as bolinhas pra mina, foram os dois eliminados. Sério? Isso é a morte. É. Isso é a morte da decência, acabou, não tem decência nenhuma, certo? Um homem contra uma mulher, certo? Não apareceu um filho da puta pra dizer o seguinte, fala, pô, mas isso tá errado. Um homem jamais poderia fazer isso com uma mulher, Aham. certo? Porque um homem tem que defender uma mulher. Mas nos tempos de hoje, não, a mulher é igual. Então não precisa o homem defender ela. Então tá bom. Parabéns, né? Vocês ganharam, né? Só que perderam, não tá funcionando. E aí tem uma outra coisa. Não, mas é uma crítica social, porque o que as pessoas fazem por dinheiro e tal. Lá, no primeiro, as pessoas morrem pelo dinheiro. Que elas estão com a sua vida desgraçada, etc e tal. E o que é uma vida desgraçada? É uma vida com dívida. Ponto. Os caras reduzem a isso. Sim. A graça de uma vida é ter dinheiro ou não ter dinheiro. Isso. Eles esquecem que a graça é de graça. Uhum. Certo? E pra piorar, aí faz um segundo que maltrata as pessoas e tal. Sim, por que mesmo que eles estão fazendo? Pra fazer crítica social? Então. Não, é pra vender série. E tá funcionando. Então é um ciclo vicioso, não tem como quebrar isso. É a velha lógica, certo? Dos burros que acham que estão defendendo uma ideia, que estão destruindo um sistema, quando eles não passam de inocentes úteis, de uma massa de manobra. Simples. E triste. Triste pra cacete. Mas aí eu volto pra história aí da... Porque a grande questão, eu penso... Você tem aí os streamings, tal, um monte de coisa livre na mão de criança. Tem um monte de mãe que precisa trabalhar, ou que gosta muito de trabalhar fora. Cada um tem sua Ou que realidade. vê um sentido no trabalho que faz. Sim, Sim. né? E que é importante e tal. Cada um tem sua realidade, né? E aí, não consegue estar perto de um filho pra ver o que ele tá vendo numa Netflix da vida e enfim, no YouTube, né? Que é livre total.
E como é que a gente faz com essa questão de estar todo mundo aí, né, meio que à deriva? Porque, por exemplo, o Guilherme, a gente consegue ter um certo controle, não vou dizer controle total, porque, né? Sim. Mas, assim, eles não têm acesso livre aos streamings, a gente tem que estar perto, eles não assistem YouTube em casa, não tem mais, isso já faz o quê? Uns 2 anos ou um pouquinho mais? Acho que vai fazer já 3 anos que eles não têm mais esse acesso, não ficam sozinhos, sei lá, enfim, a gente tenta, né? Eu e o Fábio nunca tivemos a intenção de deixá-los 0 tela, porque a gente não os criou assim. Então, perdemos esse bonde. Se eu tivesse um outro filho hoje, teria que repensar essa história. Mas, enfim. Mas foi diminuindo, né? Diminuímos bastante. Foi diminuindo. A Maria Clara viu um tanto, o Guilherme menos um pouco, a Cecília menos ainda. Mas e aí? Aí você tem um monte de criança que tem acesso. O Guilherme tem amigos que têm acesso ao que quiserem assistir. Então, ao que quiserem assistir. Então, como é que a gente faz pra viver nesse mundo aí? As notícias não são boas. E tá aqui aquela parte que muita gente não vai gostar do que eu vou dizer. Mas, enfim, você quer fazer alguma contribuição nesse sentido, filha? Eu acho que eu firmo muito na minha perspectiva de que precisa ter uma pessoa com capacidade de ensinar a criança a filtrar aquilo. Porque não tem adultos, eu já falei isso pro Guilherme, por exemplo, tem adultos que não têm maturidade pra assistir o Stranger Things, que apesar da idade, aquele quadradinho ali de classificação indicativa, ele nunca vai fazer jus ao espectador. Em alguns casos. Não significa. Porque tem pessoas que não têm capacidade de filtrar os elementos necessários daquilo que elas estão consumindo. E aí é que os planos de Gramsci e toda essa galera acabam dando certo. Porque as pessoas elas não vão ficar todas antenadas em conceitos políticos e não sei o que, assim, de uma hora para outra. Isso simplesmente não vai acontecer. Então, por exemplo, para aquilo que Marx, que o Gramsci queria, que todos esses filósofos queriam pregar e queriam incutir na sociedade, eles não podiam contar com o simples interesse. Olha, venha ler o meu livro, venha ver o que está acontecendo aqui na política da sua cidade, não sei o que, isso não vai acontecer. Então, eles têm que achar um jeito de colocar isso na cultura que a gente consome diariamente e para diversos públicos. Seja o Wandinha para a criança que está assistindo enquanto a mãe está no trabalho, seja no Maze Runner, no não sei o que, para o adolescente que está lá também vendo sozinho, que nunca teve um acompanhamento decente. O La Casa de Papel para o adulto que quer desestressar depois do trabalho, a novelinha das 9 do Seu Zé que só tá cansado, ele tá sustentando a família, ele só quer uma novelinha em paz. Então, assim, tem pra tudo quanto é gosto. Só que são doses homeopáticas desse tipo de coisa e você tem que ter essa capacidade de filtrar aquilo que é bom e aquilo que é arquetípico. Mas as pessoas no que não você... Não, então, é isso que eu tô falando. Não vai ter. Só vai piorar. Só que aí o que você pode fazer é tentar ao máximo consumir. Você falou, tem que ter uma pessoa. Tem que ter uma pessoa. Veja só. O cara que quer dizer... Eu fiquei parado no que você falou assim. O cara que chega do trabalho cansado quer desestressar vendo Casa de Papel. Por que ele quer ver Casa de Papel? Porque é uma vingança. Ele se sentiu oprimido o dia inteiro e tal. Você não precisa ser oprimido, cara. Abre a sua própria empresa. Não precisa. Não precisa ser oprimido. Abre seu próprio negócio, trabalha pra você, manda todo mundo pra puta que pariu, trabalha pra você então. É que você vai trabalhar bastante. Não dá pra você fazer? Não dá, então não é pra você ficar reclamando da sua condição. Certo? Ah, não, mas eu tenho uma empresa, eu reclamo porque o governo... Faz o seguinte, cara, fecha o teu negócio, vai fazer outro, vai trabalhar pra alguém. Ou vai ser você governo. Ah, mas não é tão fácil. Tal. Cara, não é pra você ficar reclamando da sua condição. Certo? Você pode odiar a sua condição. Quanto a isso, não tem problema. Mas você odeia o suficiente pra juntar força, pra fazer alguma coisa sobre isso. Não pra você ficar falando merda na internet. Certo? Mas vamos dar aquela pesada no clima. Até porque, né, falar besteira na internet resolve pra cacete. Então, nossa. É um negócio tão...
Mas vamos lá. As pessoas adoram fazer isso hoje em dia. Eu vou né? responder a sua pergunta, mas antes eu vou pesar o clima, tá Ai, bom? meu Deus. Então, alerta de torta de climão. Maria Clara, imagine o seguinte, você tem uma vida hoje, a sua vida está toda desenhada. Você vai lá no conservatório, você dá aula no Centro Britânico, você tem seus alunos particulares, você tem seus afazeres, os cursos que você gosta de fazer, enfim, você tem lá a sua vida, tá? Tem seus irmãos, seus pais e tal. Eu e a turma, eu e a tua mãe, imagine a cena, saímos, fomos jantar fora e nós tomamos 18 facadas cada um. Morremos, certo? O que você faria no dia seguinte? Eu ia rezar um rosário primeiro de tudo. Tá bom. Porque Você quer o esqueleto? Aqui, ó. No dia seguinte, você acorda, não tem mais mamãe e papai em casa, certo? Quais são as funções precípuas que nós temos na sua vida e na vida dos seus irmãos? Grosso modo, assim. Simplifica. Quais são as funções que nós temos na vida sua e dos seus irmãos? Educar, sustentar, dar amor e carinho. Fechou. Tá. Nós não vamos estar lá mais para sustentar nem para dar amor e carinho. Você tem a quem recorrer para ter o sustento que nós não poderíamos dar? Acho Quem que seria? meus avós, e aí eu vou escalando pra outros parentes, Beleza. de acordo com a necessidade. Então, fome vocês não vão passar, Não, certo? Beleza. E a outra função, como é que resolve? tem eu. De novo, que eu não sei se eles ouviram. Tem eu. Certo? Beleza. Você ia continuar fazendo tudo que você faz? Eu ia fazer mais, né? Eu ia Não. ter que fazer Digo o mais. seguinte, suas atividades, por exemplo. Tá. Seu trabalho ia dar pra continuar? Provavelmente eu ia ter que trabalhar mais e tirar outra coisa, né? Trabalhar mais não, porque você ia estar com seu sustento garantido por alguém. Certo? Não ia precisar trabalhar mais. Você poderia continuar trabalhando porque você fala, vou dar andamento na minha carreira e tal. Mas você seria o referencial dos seus irmãos. Certo? Você poderia dizer também que seus avós e tal. Como que seria? Como que você se posicionaria sobre isso? Imagina, passando 1, 2, 5, 10, 12 semanas, 20 semanas, 30 semanas. Passou meio ano, certo? O que você acha? Você acha que dá pra manter tudo como tá? A escola? Não. E aí você ia fazer o quê? Eu ia ter que adaptar pra ficar o mais presente possível na vida deles. Por que tinha que ser você? Porque sou eu quem tá mais apta a fazer isso nesse cenário. Exatamente. Porque precisa de uma pessoa. Certo? Ela tem 17 anos, já entendeu já o lance aqui. Nós não ensaiamos pra tratar disso aqui. Certo? Ela sacou assim, falou, pera um pouquinho. Tem que ter uma pessoa pra filtrar. Não, tem meus avós, etc. Eles poderiam fazer essa função. Certo? Mas quem está mais mergulhada na cultura dos pais aqui, que entender mais condições de dar um direcionamento para eles, seria a Maria Clara. Então ela largaria o emprego, etc. Porque tem que ter uma pessoa. Certo? Ou ela poderia trabalhar, ganhar muito dinheiro e contratar alguém para ficar com os irmãos. Ser uma babá. O que você acha dessa ideia? Não gosto. O que você desgosta nessa ideia? Qual o problema nela? Porque a babá não sou eu. Porque a babá não é ela. Você consegue entender essa parada, não? Você consegue compreender a profundidade? Essa é a hora que eu queria que essa câmera tivesse um zoom. Você consegue entender esse negócio? Então, respondendo a pergunta da minha sapientíssima esposa, como é que faz nesse mundo que as pessoas gostam, não sei o que, tem que trabalhar, tem que trabalhar pra quê? Pra que tem que trabalhar? Calma lá, certo? Tem que trabalhar porque você precisa sustentar uma família. Mas tem gente que trabalha pelo sonho burguês. Certo? Você tem um sonho burguês? Não, puta, mas é que a casa é legal, mas falta uma piscina. Não te falta uma piscina. Não falta. Puta, falta um carro maior. Não te falta um carro maior. Você pode ter o carro maior, não é? Não tô dizendo que não é pra ter. Pode ter o carro maior, a piscina, tudo e tal. Mas é que essas coisas você tem, você dá pra ter. Se não der, ok, não muda nada. Certo? Agora, nós já usamos esse exemplo aqui. A Gisele Bündchen parece que disse essa frase em algum momento, né? Falou, pera um pouquinho. Eu vou contratar alguém de 10 mil, 20 mil dólares para cuidar dos meus filhos. Vou pegar a melhor babá, quer dizer, a melhor governanta. Sim, mas aí ela é uma pessoa de 20 mil dólares. Ela não é uma pessoa de 20 milhões de dólares feito eu. Aí fala, mas aí você está falando da questão financeira. Porque a pessoa que sabe fazer 20 milhões de dólares, ela manifesta um tipo de força. Certo? Um tipo de capacidade de articulação. Não é o dinheiro que a pessoa tem no banco.
é que para fazer o dinheiro a pessoa tem que ter uma capacidade de articulação. Não dá para você negar. Ah, então você está dizendo que todo mundo quer mais rico, quer mais esperto? Não. Evidentemente que não. Eu espero que você consiga entender o que eu estou dizendo. Certo? Mas aí a questão é o seguinte. Olha, a mulher faz o que ela quiser da vida. A mulher pode trabalhar, pode ganhar mais do que o marido. Pode tudo, não tem problema. Hoje em dia, ela, Tem problema. por exemplo, quer ficar igual um homem. Sim. Então, você sabe que tem um artigo que está em falta no mercado hoje em dia? Os caras estão pagando mais caro, por exemplo, em alguns lugares. É papo sério isso. Gerente negro. Como Por quê? assim? Porque os que têm estão muito bem contratados. Certo? Assim como as mulheres, assim como os homens, os que têm estão muito bem contratados. Bom gerente pode ser preto, amarelo, roxo, vermelho, Sim, eu ia azul. dizer isso, eu ia dizer Ele isso. está bem contratado. Entretanto, o gerente negro, ele virou um artigo de luxo. Por quê? Entendi. Porque além de você ter um cara que trabalha bem, você tem um cara pra você mostrar pra Beautiful People que você é, pô, entendeu? Aí você mete uma composteira no jardim e tal. Esses caras estão cagando um caminhão pra tudo isso. Mas é porque isso vende, certo? Os Grands, os Marx, esses caras não planejaram porra nenhuma. Eles colocaram um conjunto de ideia frustrada que eles nunca conseguiriam materializar, porque eles não tinham força pra isso, certo? Que alguém muito mais esperto do que eles começou a dar vazão. Você acha que essas coisas ganharam o sistema, ganharam a mídia ou o mainstream, porque esses caras planejaram e tá acontecendo o que eles planejaram? Ô cacete! É porque os donos do mainstream olharam para esse discurso e falaram: mano, isso cola, isso vende, isso é um puta mecanismo maravilhoso de dominação. Nós vamos pegar os trouxas por aí. E tá funcionando brilhantemente. Então, voltando à mulher, e me perdoe por ter me estendido, né? Que ela olha pra vida e fala: pô, mas eu tenho tanta possibilidade no mercado e tal, posso fazer tanta coisa legal? Pode. Só tem um problema. A criança precisa ficar com alguém. Quem que você acha que é mais apto a ficar com a criança? Sem paixões, sem ideologia, pensa aí, entendeu? Pensa com a tua cabeça, com o teu coração, com o teu corpo inteiro, com tudo que você é. Quem que você acha que tem mais condição de insuflar na alma de uma pessoa aquilo que precisa ser insuflado? O pai ou a mãe? Não precisa ser muito esperto para chegar nessa conclusão. Não precisa. O homem, ele tem funções muito importantes na educação de uma criança. Sobretudo, ele fazer aquela coisa de que, assim, a ideia do sacrifício, de que tem alguém por ela, da proteção. Tem alguém que vai proteger você com a vida, que vai morrer no seu lugar se precisar. Isso é papel do homem, certo? Inafortunadamente, para praticamente todo o resto, a mulher faz melhor. Então, um filho que for ter a mãe por perto, durante o tempo que puder, durante a sua criação, ele vai ter um desenvolvimento diferente. Indiscutivelmente. A não ser que qualquer pessoa seja melhor do que a própria mãe. Pode acontecer, mas é uma tragédia. Você consegue fazer bolo sem uma farinha de algum tipo? Não consegue. Para educar uma criança, você precisa ser uma pessoa. Então a mãe, não basta ela estar lá, ela tem que trazer os ingredientes necessários para fazer o seu papel. Portanto, se ela... E pronto, ninguém vai estar nunca para nada. Entretanto, ela precisa se nutrir, precisa se elastecer, precisa ser mais gente para poder insuflar aquilo na alma dos caras. Certo? E aí, gente, me perdoem, pode parecer uma coisa muito chauvinista, né? Não sei se esse termo pode ser usado aqui. Acho que eu usei errado o termo. Chauvinista? É chauvinista, né, que fala, né? Mas acho que não é, não. Acho que eu falei bobagem. Pode ser uma coisa muito de defender o próprio... Né? Círculo? O próprio círculo, né? Mas as pessoas olham para os nossos filhos e falam: ai, eles são tão legais, são tão bonzinhos, são tão educados, são tão inteligentes, são tão... eles são tão... Claro que eles são. Eles são tão diferentes da média, até porque a média é muito ruim. Certo? As pessoas vêm aqui o Sal e falam: ai, a Maria Clara, eu queria levar ela para casa. Sim, porque ela é maravilhosa mesmo. Não pensa que não dá trabalho, enche o saco pra cacete. Mas, que seja. Né? Ela é maravilhosa, claro que é. Gente, há exatos 18 anos, essa mulher abdicou de todas as coisas maravilhosas que ela podia fazer na carreira. Certo? Por quê? Porque isso não importa? Não, importa, mas tinha uma coisa que importava mais. O resultado está posto. Certo? Mas se fosse uma mamãe... se fosse uma mamãe, então, claro, né? Além de tudo é a Mônica, ok.
Mas Mônica também tem suas limitações e fez o que tinha que ser feito. É evidente que você vai ter um resultado diferente. Então, o que a gente faz respondendo a pergunta de Mônica? Certo? Uma hora as pessoas vão perceber que não fecha. Certo? E a vida é cíclica. É sempre assim. A humanidade faz um conjunto de merdas, certo? Empilha essa merda até virar uma montanha infinita e aí perceber, falar, não tá funcionando. E aí faz o que os americanos chamam, né, dentro de um conceito de administração deles lá, que foi aplicado na crise de 2008, que é back to basics. Volta pro simples, mano. Entendeu? Como é que era mesmo? Papai, mamãe, filhinho, não sei o que e tal. Vamos plantar, colher, viver com um pouco, não sei o que, mas todo mundo perto. Tô vendo ali e tal. É difícil dar errado. Só tem um jeito. Desde que o mundo é mundo. Tem coisa que não adianta você querer reinventar. Nós estamos melhorando pra pior. É isso. Meu Deus. E nesse clima maravilhoso, concluímos mais um episódio do Sal Podcast. Por falar em distopia, hein, Maria Clara? Deu uma hora aí, Rafa? Deu. Redondinho ou não? 38 minutos. Então tá dando uma hora. Parece que foi mais, né? Falei muito. Então, Nós vamos continuar o tema. Vamos explorar um pouco mais. Vamos, tem que falar. Temos que falar como é que está sendo representado o mal, como é que está sendo representado o bem, né, nesses lugares. Como é que a gente pode reconhecer isso um pouco melhor? A gente sempre faz isso. A gente filosofa, aprofunda e depois a gente traz para os exemplos fáticos. Vamos falar um pouco mais de Berlim, a série, né? Puta, roteiro fantástico. E aí, eu tenho uma recomendação de livro pra dar. É uma bosta, mas o roteiro é bom. Né? Semana que vem. Né? Você vai ter que esperar semana que vem. Então, porque eu tenho uma recomendação de livro que eu acho que vai ser bem interessante pra você. Tenha qual idade tiver, faça o que fizer, mas, cara, é importante. E eu não achei que eu fosse dar essa recomendação antes de ler. Porque eu já queria ler esse livro faz tempo. Só digo uma coisa pra vocês. Mas... fiquem calmos. Não muito. A gente fala. Tem muito não, que o negócio é feio, meu. 2024 só está começando, gente. Já com pedrada, né? E tem muito trabalho pela frente. E aliás... Já salgamos o ano de vocês. Já Pronto. começou daquele jeito. Ai. Só que é o seguinte, eu e Mônica estamos nesses dias trabalhando com mais afinco no projeto do nosso livro. Inclusive como uma resposta a esse cenário praticamente distópico, certo? Que nós vivemos. É engraçado dizer, né? Que nós vivemos um cenário distópico, né? Sim. Que é uma contradição em si. Não, e a gente vendo o filme ontem e vocês... esse filme ele é sobre a pandemia e a gente... Não. Tipo, eles acharam que era literalmente sobre... eu falei, mas o que aconteceu Foi aí, antes gente? da pandemia. Foi antes. Faz tempo que o filme foi lançado e... Então, vivemos um cenário meio distópico. Mas esse cenário distópico também está incluído nas possibilidades do plano de Deus. Então, tem coisa para nós aí, certo? E aí, inclusive, muitas vezes um cenário distópico é necessário para tirar de nós a coragem que precisa ser externada para que o bem permaneça sendo visto. Ainda que ele não prospere tanto neste mundo de expiação, nesse vale de lágrimas, né? A vida é muito mais do que isso. Então, inclusive por esta razão, eu e Mônica, como uma resposta, vamos escrever o livro falando sobre casamentos. Naturalmente vamos citar aprendizados, dicas, experiências da nossa vida conjugal lá se vão 20 anos já, né? Agora em março. Então, para celebrar essas 2 décadas e para deixar uma contribuição na medida da nossa limitação, vamos fazer esse livro que ele vai englobar umas outras coisas, vai ter alguns caminhos de interatividade muito interessantes também. E para isso a gente precisa de vocês com a gente. Então, se você puder seguir as nossas redes sociais, né, que devem estar aparecendo aqui na tela em algum lugar, @Fábio Carleto, @Mônica... M Carleto ou Mônica Carleto? Não lembro. M. Acha lá @Fábio Carleto que você vai achar a Mônica também. Né? Segue a Maria Clara também, não custa nada, né? E estejam com a gente, divulguem para que mais pessoas estejam nas nossas páginas, porque a gente vai precisar de vocês por perto para fazer esse projeto acontecer. Beleza? Mais uma vez, obrigado aos nossos patrocinadores. Obrigado desde já por esse ano, por tudo que nós vamos fazer juntos nele. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau.